Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como todos vocês estão? Que eu mais uma vez gostaria de agradecer pela participação, pela presença de todos e vamos iniciar a nossa aula de número 7, né? Lembrando que nós temos ainda, se eu não me engano, são 4 dias. A nossa avaliação está marcada para o dia para o último dia de aula, então, seguindo o nosso cronograma, eu peço que vocês sempre verifiquem, né, o horário enviado pela coordenação, para que a gente possa se programar para fazer a nossa avaliação. Como vai funcionar? Na véspera eu vou fazer uma aula só de revisão das matérias, então vocês fiquem tranquilos, tá? Porque daí a gente consegue tratar de uma maneira mais tranquila em relação a isso, tá? Hoje nós vamos falar sobre localização das instalações da empresa. Então, como nós definimos a localização, o que tem que ser levado em consideração, quais são as questões burocráticas, né? Tudo isso precisa ser pensado, tá bom? Então, vamos lá, desejo uma boa aula a todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp. Estou compartilhando a tela com vocês. Então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre a localização das instalações. Como funciona isso, gente? Então, em primeiro lugar, significa que a localização das instalações é você determinar onde será a base de operações da empresa, né? Onde você vai montar a tua empresa, sua linha de produção, seu estoque, seu centro de distribuição. Você tem que pensar conforme os clientes que você vai atender, né? Então você tem que é uma das coisas mais importantes que você tem que falar, porque isso pode impactar em custos para a sua empresa, principalmente quando a gente fala na questão de logística, né? Então, alguns itens são importantes para ser levados em consideração. Muita gente acha que essa aula acaba não tendo um conteúdo essencial, né, para a gente poder trazer esse conteúdo que seja de algum tipo de benefício, mas eu acho que a localização das instalações ela é muito importante, sim, tá? Vocês vão perceber agora durante a aula, tá? Então, gente, quando a gente fala sobre localização das instalações, a gente tem que pensar em algumas situações, em alguns fatores. O primeiro deles, facilidade de acesso, né? Você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele pensa, o que ele gosta, e quais são as dificuldades de acessar o seu escritório, sua produção, sua fábrica, sua loja, sua empresa, né? Então você tem que trabalhar de uma maneira que fique mais fácil o acesso até ela, né? Os custos de mão de obra e matéria-prima. Por que você tem que pensar isso? Em cada região, o valor da mão de obra ele varia, né? Você vai pegar um profissional aqui em São Paulo, por exemplo, com certeza ele é mais caro do que um profissional que está lá no interior do Acre, por exemplo, né? Então, tudo isso precisa ser pensado e ser colocado também na ponta do papel. Eu vou montar minha empresa? Ok, mas aonde eu vou atuar? Eu estou perto do meu cliente, eu não estou? Quanto custa a mão de obra nessa região? É mais caro, é mais barato, vale a pena? Né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Um grande exemplo, né, agora infelizmente saiu do Brasil, era a Ford, que montou uma fábrica lá no interior da Bahia, né, apesar da fábrica que já tinha aqui aí na região do ABCD, né, eles decidiram montar uma fábrica lá na Bahia, em Camaçari, uma cidade, né, no interior da Bahia. E qual foi o motivo principal para eles levarem essa fábrica até lá? Primeiro, o baixo custo de mão de obra, né? E segundo, que eles tinham pensado também nesse segundo item que está aqui embaixo, que é transporte por escoamento da produção. Você não precisava vir de São Paulo para levar um carro, para entregar um carro numa concessionária lá em São Luís do Maranhão. Então, você tendo uma fábrica lá no Nordeste facilitava primeiro que tinha uma mão de obra interessante, né, provavelmente teve algum tipo de incentivo fiscal, e o transporte ele acabava facilitando para escoar para a região norte e nordeste, né? Então, quando você faz uma produção, você tem que pensar nisso tudo, né? E aí envolve também esse próximo item que é a proximidade aos mercados consumidores. Então, quem são os meus consumidores? Quem são as pessoas que consomem meu produto? Onde elas estão? Eu preciso estar perto dela, né? Não adianta eu, por exemplo, minha clientela toda fica lá no Belém do Pará e eu montar uma fábrica em Porto Alegre. Eu não posso fazer isso, eu vou gastar muito com transporte, não tem como, né? Então, isso tudo precisa ser pensado. Uma outra questão
também muito importante é a questão da receptividade e atitudes da comunidade em relação à instalação do empreendimento. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, em Cubatão, nós tivemos um grande problema, porque a comunidade de Cubatão, devido à poluição, começou a não querer aceitar mais fábricas ali naquela região. Teve muito problema de câncer, até crianças que nasciam com problema cerebral, tudo isso precisava ser pensado e a comunidade começou a não aceitar, a boicotar essas empresas na cidade, né? Então, a receptividade da comunidade, ela também é importante para o seu tipo de negócio, né? Seja uma loja, seja, né, enfim. Eu vi um caso recentemente é, de uma loja que vendia lingeries, né? Só que ela vendia um tipo de lingerie mais, como que eu posso dizer, mais provocantes, digamos assim. E aí montou numa região lá no interior de Minas Gerais, uma loja, uma fábrica, que era uma cidade totalmente religiosa, tudo. A comunidade não aceitou, né? Porque achou que aquilo poderia acabar prejudicando a sua região. Então, a aceitabilidade na região, ela é muito importante, tá? Quando você monta uma empresa, você tem que pensar pelo menos nesses 5 itens aqui, nesses 5 requisitos, tá bom? Aqui nós temos também um caso da GE e da Ford, né? Falei da Ford aqui no Brasil, e tem um case da GE, para quem não conhece, depois vocês também podem pesquisar. A GE decidiu mudar sua localização, saindo dos Estados Unidos e indo para o México, né? Achando que isso traria algum tipo de faturamento. E a Ford também chegou a fazer isso uma época lá nos Estados Unidos. O que acabou acontecendo? Quando eles foram para o México, eles começaram a não vender mais para os Estados Unidos. E o pouco que eles vendiam, eles tinham que fazer a atualização cambial, porque a moeda já é diferente. É como se você fosse produzir aqui, você tivesse que mandar para os Estados Unidos, você vai mandar em dólar, né? E aí o dólar ele acaba sendo mais alto do que o valor do real. E aí você tenta impostos em cima de importação e exportação, tudo isso precisa ser pensado. E aí eles acabaram tendo que voltar depois para acabar não se prejudicando, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre o case da GE e da Ford, mas eu só dando uma pequena pincelada em relação ao que aconteceu, tá? Gente, quando nós falamos sobre a localização, nós temos 4 tipos de decisões que podem ser tomadas, né? E a gente vai falar agora em relação às 4 decisões que são tomadas aqui. A primeira delas é a decisão nacional. Então, quando eu vou montar, digamos que eu tenho uma empresa que seja multinacional e queira começar a atuar em outros países, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é a decisão nacional. Como é a estabilidade econômica e política desse país, né? Preciso entender um pouco sobre a economia, sobre a política. Vocês podem perceber que no Brasil, recentemente, muitas empresas estão indo embora, não estão se sentindo à vontade. Não estou falando de política, tá? Não estou. Por causa disso, né? Isso é histórico. Algumas empresas, tanto nesse governo atual como nos governos anteriores, algumas empresas acharam inviável continuar aqui. Então, a estabilidade econômica e política, ela é muito importante, né? Porque senão você acaba comprometendo todo o seu faturamento. Uma outra decisão que você tem que pensar é a questão do custo e disponibilidade de mão de obra, né? Eu vou, por exemplo, vou montar uma fábrica lá na Venezuela, ok, talvez eu até consiga uma mão de obra mais barata, mas como funciona? Será que é qualificada? Né? Será que eu tenho gente para trabalhar? Porque não é só o custo, é a questão da disponibilidade também. Dependendo da área que eu for atuar, talvez eu não tenha profissionais com conhecimentos técnicos para isso, né? Então tudo isso precisa ser pensado. Outro item que tem que ser pensado também são as taxas de importação e exportação, como eu dei o exemplo da GE e da GE e da Ford, né? Você acaba indo para um outro país e tem que lidar com outros países. Então, você tem as taxas, né? E aí precisa entender como que é o mercado para saber se isso é viável ou não para sua empresa. Outro item muito importante, que é o quarto item, é a questão da estabilidade da moeda.
né? Algumas moedas, inclusive o real, estão cada vez mais desvalorizadas em relação, por exemplo, ao dólar, ao euro, né? Então, você precisa entender para saber se você não vai vender um produto, às vezes você vai comprar sua matéria-prima em dólar ou em euro, e na hora de vender você vai vender em real, você vai acabar perdendo dinheiro com a variação cambial. Então, na hora que você tiver que tomar uma decisão nacional, você tem que pensar também na questão da moeda. Outra coisa muito importante é a questão do sistema de transporte. Como funciona o transporte nessas cidades, né? Como funciona a questão de rodovias, ferrovias, né, os portos, os aeroportos, como que é o sistema de transporte? Funciona bem? Não funciona? As rodovias são esburacadas? Os caminhões vão conseguir rodar? Tem rodovia para tudo quanto é lado? Ou, por exemplo, se eu quiser trabalhar com aviação, tem aeroportos para toda a região que eu vou atuar? Isso precisa ser pensado, né? O sexto item, que é a oferta de energia. Então, tudo isso é importante. Como que é a questão de energia na região, né? Dependendo da minha atividade que eu for trabalhar, eu preciso muito disso. Preciso também de comunicações, como que é a telefonia. Às vezes eu vou precisar trabalhar é, mais com a internet, né? Então, como que é a questão de comunicação na região é importante nesse país? Ela funciona bem? Não funciona? Vai prejudicar o meu negócio, né? Restrições e incentivos governamentais. Isso daqui, gente, é muito importante, porque em alguns países tem alguns tipos de produtos que não podem ser produzidos, né? Então, por exemplo, você vai no Chile, as bebidas alcoólicas não podem ser consumidas em vias públicas, né? Então, já é um tipo de restrição que talvez comprometa a sua venda. Mas quando nós falamos de restrições e incentivos governamentais, são alguns tipos de atividade que acaba sendo restrito naquela região, seja por costume, por questão econômica, política. Às vezes o próprio governo ele estabelece algum tipo de restrição para você produzir aquilo ali. E isso acaba comprometendo. Eu pulei aqui o clima, né? Dependendo do tipo de produto, a gente está vivendo agora recentemente a questão da vacina, né? E algumas vacinas elas precisam ser armazenadas com uma temperatura de 70 graus abaixo de zero. Será que com o nosso clima essa vacina seria favorável? Então, isso daí precisa ser pensado também, porque talvez exija um custo muito alto, né? E aí, por último, e não menos importante, são os fatores culturais. Então, questão de cultura, dependendo do tipo de produto, eu dei o exemplo agora lá de Minas Gerais, ele não é bem aceito em determinado país, enfim, uma série de outras coisas. Uma vez decidida a decisão nacional, a gente vai pensar nas decisões regionais, né? Então, na decisão regional, você vai ter que pensar, ok, você veio de fora, minha empresa veio dos Estados Unidos e eu quero montar uma empresa no Brasil. Já decidi que é no Brasil. Agora, em qual região do Brasil, né? Então, eu vou ter que pensar em quê? Nesses 10 itens aqui. Primeiro, maior concentração de clientes. O cliente está onde? A maioria dos meus clientes estão aonde? Ou se estiver espalhado no país, quantas lojas ou fábricas eu vou ter que montar para atender meus clientes? Isso precisa ser pensado. Assim como na decisão nacional, custo e disponibilidade de mão de obra. Eu tenho que pensar a região. Dei o exemplo da Ford agora, né? Da região que tem uma maior disponibilidade de mão de obra. Então, tudo isso precisa ser pensado. Grau de organização sindical. O que seria isso? O sindicato, em algumas regiões, ele é mais ou menos atuante, né? E isso pode comprometer totalmente o meu negócio, né? Dependendo como que é a organização sindical, talvez não seja interessante eu manter minha fábrica ali. Então, isso daí precisa e muito de ser pensado, tá? Além do grau de organização sindical, custos de construção, né? Custos de construção, quanto custa matérias-primas, mão de obra, tudo isso para você construir a sua fábrica e montar ela, né? Oferta e custos de serviços públicos. Então, o serviço, talvez, dependendo da sua atividade, você vai precisar frequentemente de algum tipo de serviço público, seja administrativo, seja um serviço, por exemplo, voltado para a segurança pública, para a educação, enfim, você precisa entender como funciona.
Sistema de transportes que eu falei, né? Disponibilidade e custo de matéria-prima, isso daí varia também muito de região para região. Assim como na questão regional, nacional, a gente precisa pensar sobre o clima e as restrições também, incentivos governamentais e a legislação ambiental. Por que legislação ambiental? Digamos que eu monte uma fábrica de extração de madeira. Se eu for trabalhar, por exemplo, na Amazônia, existe uma série de restrições. Eu não posso, por exemplo, fazer extração de árvores de madeira lá sem poder fazer a reposição. Se eu não me engano, acho que você tem que, acho que para cada uma árvore que você tira, você tem que plantar 100. Então você tem que entender a legislação para que você também não seja multado. Decidido a região, você vai pensar na decisão comunitária. O que é a decisão comunitária? Então é a decisão de qual região, de qual comunidade dentro daquela região eu vou atuar. E aí eu tenho que pensar nisso tudo também, né? Maior concentração e tendência da população, preferência do corpo diretivo da empresa, né? Porque daí os diretores precisam se sentir bem, serviços comunitários e impostos, disponibilidade e custo de mão de obra também, assim como na regional, custos de construção, sistema de transporte, igual os outros, mudando só aqui a questão de serviços bancários, né? E aí decidiu onde você está, né? A questão do local, dentro já da comunidade. Então, mesma coisa, você tem que pensar na maior concentração e tendência da população, custo dos imóveis, tamanho dos imóveis, proximidade do sistema de transporte, disponibilidade de serviço público, lei de zoneamento, proximidade a indústrias relacionadas, o que são? Indústrias que você vai ter que se relacionar, e impacto ambiental, disponibilidade e custo de matérias-primas. Tá? Então, como funciona? Então, digamos, voltando aqui, digamos que a gente tenha decidido, eu sou dos Estados Unidos, decidi montar uma empresa, né, em outro país e escolhi o Brasil. Então, na decisão nacional, eu escolhi o Brasil. Na decisão regional, eu decidi que vai ser a região sudeste, né? Na decisão comunitária, eu decidi que vai ser no estado de São Paulo, né? Dentro de Diadema, por exemplo. E a decisão do local, eu escolhi o bairro de Serraria. Então, tudo isso, o Eldorado, eu vim filtrando para poder chegar na minha decisão final, tá bom? Então, existem vários parâmetros para você pensar quando você vai montar a sua empresa, pensando no que diz respeito à localização. Existe uma exceção que eu acho muito importante, tá? Então, quando você escolhe, em muitos casos você escolhe pelo tipo de atividade exercida. Geralmente, né, você tem que levar em conta a proximidade com o cliente e a facilidade de matéria-prima, tá? Mas existe uma exceção, que são nas atividades de mineração e manufatura. Geralmente, eles têm instalações que consomem capitais intensamente e que exigem muitos investimentos, cobrem grandes áreas, usam grandes quantidades de matéria-prima volumosa e de peso enorme, e o produto final pesa muito menos que os direcionados aos poucos consumidores finais. Então, a exceção é a questão da mineração e manufatura pesada. Por quê? Você não tem que estar próximo do seu cliente nesse caso. Geralmente, as atividades de mineração e manufatura, elas trabalham com peso muito grande, ocupando terrenos enormes, imensos, tá? Então, essas pessoas, elas fazem de uma maneira, essas empresas, elas atuam de uma maneira que geralmente elas estão longe do seu consumidor final, porque ele pega a pedra bruta ali, o minério bruto, ele transforma num produto muito mais leve, então aí sim fica fácil. É melhor você transportar o produto acabado, porque ele é menor, mais leve, do que você transportar toda aquela infinidade de coisas daquele produto pesado. Então, por isso que a atividade de mineração, ela é diferente, tá? A atividade de venda e varejo ou prestação de serviços, primeiro você tem que pensar nessas seguintes situações. A loja é acessível aos clientes? Os clientes eles têm condições de chegar perto da loja? O local ele favorece a venda por impulso? Mesmo sem intenção de compra, os clientes eles acabam sentindo estimulado a comprar apenas ao ver o produto? Por exemplo, no shopping?
Qual é o fluxo de pedestre no local? Eu vou montar uma loja onde não passa nenhum pedestre, né? Precisa pensar sempre nisso, pensando no pedestre. A área em questão concentra mais atividades comerciais e concorrentes. Se tiver mais atividades comerciais, ajuda muito você, porque você muitas vezes as pessoas vão até a loja, né, até a empresa, para talvez vai na região para gastar em uma outra loja e acaba conhecendo o seu comércio, né? Então, quando você fala de venda e varejo, é interessante você estar próximo de outros comércios, né? Precisa de estacionamento? Não sei, depende, né? Depende de quem é seu público-alvo. Talvez é mais interessante você estar próximo a um ponto de ônibus, dependendo do tipo de negócio, né? E o público-alvo tem acesso garantido à loja? Isso também precisa ser pensado, tá? Definir sempre o perfil do consumidor que deseja alcançar e qual produto será oferecido. Então eu tenho que saber para quem eu quero vender. É para o público A, é para aquele cara que é milionário, ou é para aquele coitado, por exemplo, aquela pessoa que mora numa comunidade, né? Eu tenho que saber para quem eu vou vender, porque isso vai impactar no meu preço, na região que eu vou colocar, por exemplo. Se eu for vender para uma pessoa que ganha aí R$ 1 milhão por mês, como um jogador de futebol, não adianta eu colocar minha loja no ponto de ônibus, porque ele não vai andar de ônibus, né? Ou dentro de um metrô, ele não vai andar. Eu tenho que pensar sempre procurando atingir o meu público, né? Agora, se eu quero atingir o morador lá da comunidade, não adianta eu colocar num shopping caro a minha loja, né? Tudo isso precisa ser pensado. Tem que sempre analisar o contrato e as condições de pagamento e prazo de aluguel, né? Sempre tem que certificar de que o preço ele é compatível com a sua capacidade de investimento. O ideal é sempre montar um plano de negócio, saber quanto você tem em caixa, né? Por quanto tempo você pretende começar a ter lucro, e aí sim você pensar no aluguel, né? Aí você vai falar, olha, eu tenho a minha capacidade de produzir, de pagar tanto de aluguel, porque mais do que isso eu vou me enrolar todo, né? É, Sempre pensar nesses aspectos: facilidade de acesso e visibilidade, volume do tráfego, local para estacionar, né? Se tiver estacionamento próprio ou nas proximidades é importante. O nível de ruído na região, porque uma região muito barulhenta talvez não seja interessante. Condições de higiene e segurança, principalmente quando você está lidando com a alimentação, né? Tudo isso precisa ser pensado. Sempre esteja atento à facilidade de aquisição de matéria-prima e ao recrutamento de mão de obra. Às vezes você fica numa região que é totalmente isolada, você não consegue contratar ninguém para trabalhar lá. E mesmo se conseguir, talvez o seu custo para esse funcionário chegar seja muito grande. Então, precisa ver isso. E se a sua matéria-prima ou seu fornecedor, ele tem uma facilidade de chegar até ele, você ficando localizado naquele lugar, né? E procurar sempre o lado da rua onde há sombra no período da tarde, porque nesse horário o movimento ele é maior. Então, sempre procure isso daí. Prefira sempre pontos que tenham o mesmo nível da rua e sem recuo, próximo à entrada principal, a escadas rolantes, praças de alimentação ou alguma loja âncora de shopping. O que é uma loja âncora? Uma C&A da vida, uma Renner, né? Porque ela sempre tem mais visibilidade e acaba chamando a atenção para o seu negócio. E evitar regiões que causem sensação de insegurança, né? Às vezes a pessoa está num bairro que é totalmente perdido, você não vai montar uma loja lá no meio da Cracolândia, por exemplo, né? Provavelmente seu cliente não vai lá porque ele vai ter medo, né? E aí aqui eu coloquei ponto de ônibus em interrogação, porque nem sempre, dependendo do tipo de atividade, é bom você estar próximo ao ponto de ônibus, mas dependendo do tipo de atividade, não é, tá bom? Gente, uma vez que nós falamos sobre isso, nós vamos pensar também agora sobre os clusters, tá? Que é o quê? Quando você tem várias lojas do mesmo ramo na mesma região, né? Então, foi esse termo, ele foi criado pelo Michael Porter, né? Que defendia sempre, achava benéfico você ter o cluster. Então, aqui, quais são as regiões clusters aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, nós temos aqui o Brás, né? A região do Brás que tem roupas, né, calçados, bolsas, tem um monte de loja que trabalha no mesmo ramo ali naquela região. Isso é uma região cluster. Você tem a região da Liberdade também, com produtos orientais e outras cositas mais. Santa Efigênia, né, com eletrônicos, isso daí também você vai naquela região. Você tem a zona cerealista aqui embaixo, né, que vende esses produtos naturais. E aqui em Serra Negra também é um cluster que tem uma rua lá, que esqueci o nome da rua, já estive lá,
mas é só loja de roupa de malha. Então, quais são as particularidades do cluster? Então, em primeiro lugar, necessidade de entrada em novos mercados, ajuda muito. Acesso a canais de distribuição estabelecidos, difusão e transferência de tecnologia, complementariedade tecnológica, partilha de riscos, redução de custos de produção e desenvolvimento, aceleração de introdução de novos produtos, ultrapassagem de barreiras legais, envolvimento de diferentes experiências, estilos e desenvolvimento econômico e social na região. E isso é o que o Michael Porter ele entendia, né, que o cluster permitia. Porque muitas vezes as lojas, apesar de ser concorrentes, elas acabam comprando tudo junto, né? Então, uma loja chama a outra. Às vezes o cliente vai para ver uma outra loja, é interessante se ter o concorrente do lado, né? Então, os clusters, eles permitem isso, permite essa facilidade, porque de todo jeito, se eu pensar em eletrônico, eu vou na Santa Efigênia, eu sei que lá tem um monte de loja, e isso vai me chamar, talvez não para uma loja específica, mas, né, eu posso me direcionar para lá sabendo que eu vou encontrar um monte de loja. Aí vai do seu preço, da sua divulgação, como vai ser. Se eu pensar, por exemplo, em produtos orientais, eu posso ir para a Liberdade, que eu sei que eu já vou para lá direto, eu nem vou para uma loja específica. Então, esse é o conceito de clusters, tá? Então, gente, a gente vai discutir agora sobre um tema, e isso nós vamos fazer uma discussão pelo WhatsApp, tá? Pensando na aula de hoje, quais locais você considera mais adequado para instalar as seguintes atividades? Então, pensando fora, lógico, da pandemia, né? Lanchonete, loja de roupas, transportadora, hospital, empresa de extração de minério, fábrica de fogos de artifício, pet shop, casa de eventos e espetáculos, fábrica de automóveis, empresa de paraquedismo, aeroporto, escola de curso técnico e faculdade. Gente, eu quero que vocês coloquem uma particularidade do local. Vou dar o exemplo da lanchonete. Talvez uma lanchonete seja viável num ponto de ônibus, ou próximo a uma escola, faculdade, né? Você vai colocar a particularidade do local. Essa atividade vocês vão postar no fórum, tá? Onde vocês estão a pegar o vídeo hoje da aula. Então vocês vão pegar lá no fórum e vocês vão responder. Lanchonete, tal, tal, tal lugar. Por exemplo, eu posso deixar um aeroporto ao lado de um hospital? Não sei, né? Como que é o barulho? Ou ao lado de uma escola de curso técnico, do lado do aeroporto, toda hora avião entrando e saindo? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Não simplesmente fazer aleatório. Então, são 12, né, locais. Eu quero que vocês coloquem lugares que vocês acham que daria certo, tá bom? Então, deixa eu só encerrar aqui. E aí a gente vai fazer depois uma bela discussão, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído com vocês. E vocês já podem responder a atividade direto lá. Combinado? Tudo de bom para vocês. Até já no WhatsApp.